Graças a paz, povo abençoado por Deus, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. Você que teve seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A você, um eleito de Deus, também, como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que você foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Com todas, todas. Então, sou o irmão Van, aqui de Cabedelo, e quero Cabedelo, Paraíba. Então, eu quero... esse assunto agora é muito importante. A você eleito, a você predestinado, a você que foi escolhido por Deus e que crê que tudo já está consumado, que tudo já foi, todas as profecias, né? A escatologia, né, de Cristo ali no sermão escatológico de Mateus 24, tudo foi consumado no ano 70. Então, eu quero deixar para você um estudo muito, muito, muito importante. Para você eleito, para você eleito. Como entender essas passagens que eu vou citar aqui, né? Que é uma parte da teologia dos cristãos, uma parte dos cristãos, principalmente os nossos defensores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente esses que defendem que o homem tem o livre arbítrio, livre agência, que depende da vontade do homem. O homem é que tem o poder e a capacidade de decidir se ele quer ser salvo para a vida eterna ou não. Beleza? Tranquilidade? Então, como entender essas passagens e como defender que você foi eleito, que você foi predestinado, que você foi um escolhido antes da fundação do mundo, que o propósito de Deus foi estabelecido, foi escrito antes da fundação do mundo e em Cristo foi estabelecido, em Cristo foi concretizado na cruz do Calvário. Como entender estas passagens que eu vou citar para você? É forte, são passagens que dá a entender que realmente Deus morreu por toda a humanidade, por todos os pecadores, que você tem o poder de decidir, Deus não interfere na tua decisão, depende do homem, é da vontade do homem, a decisão se ele quer ser salvo, se ele quer ir para a vida eterna com Cristo Jesus ou não. É isso que a gente vai debater aqui agora. Então, agradeço a você pela tua inscrição, por você assistir estes vídeos no canal Metanoia da Graça. Você que não é inscrito ainda, dá uma força, só te peço que dê uma força no canal e participa desses estudos. Agora, desde já, eu já quero preparar a você que é da graça, a você que defende o Evangelho da Graça. Eu estou preparando um estudo e eu acredito que mais para frente, né, depois, quando eu concluir esse, mais uns dois sobre esse eu concluo e eu vou entrar sobre as doutrinas estranhas. Não estranhe, não me defame, não me chame de herege, não. Aliás, se quiser defamar, defame, quiser chamar de herege, pode chamar. Se não quiser assistir o canal, também não tem problema, mas eu fosse você, eu assistia. Se eu fosse você, eu não perderia mais nenhum estudo sobre doutrinas estranhas no meio da graça. E a primeira doutrina estranha que eu vou mostrar para você que é estranha o espírito ficava preso na sepultura física
Na maior parte dos pregadores da graça, eles ensinam que antes de 70, o espírito da pessoa, quando morria, ficava preso. Aliás, a pessoa, quando morria, o espírito dessa pessoa, ficava detido ou retido, preso em uma sepultura física ou no cemitério. Você nunca ouviu? Você que é da graça nunca ouviu isso? Eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar o vídeo de um pregador, né? Que ele está aí com mais de 100 mil inscritos, seguidores. E na maior parte eu creio que acreditam desta forma, porque seguem ele e outros. Eu vou dizer alguns nomes de alguns canais e dos pregadores, são meus amigos, assisto todos eles, né? Aprendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nem tudo eu aceito. Então, o primeiro estudo vai ser esse: doutrinas estranhas no meio da graça. No meio da graça. E a primeira vai ser essa, você não perca. Ah, mas seu pastor vai dizer assim. Seu pastor não. Seu instrutor, ele vai dizer, não assista este canal Metanoia da Graça, este homem é um herege, este homem não é da livre, este homem é da escrava, este homem não tem o Espírito Santo, este homem é filho da perdição, este homem, este pregador, este canal só prega heresia. Ele vai dizer isso. Mas se eu fosse você, eu assistiria. Quem sabe você pode até mudar de ideia em dizer que um espírito, quando morria, quando a pessoa morria, o espírito dessa pessoa ficava preso, detido na sepultura física ou nos cemitérios. Isto ele fala, e eu vou mostrar para você, vou mostrar o vídeo dele, certo? Dentro deste assunto. Mas, aqui, vamos voltar para cá agora. Vamos ler João capítulo 3, versículo 17, que diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, o mundo. Então, eles pregam que todas as pessoas têm o direito de ser salvo, porque Jesus morreu pelo mundo. Se é pelo mundo, Jesus morreu por todos, certo? Então, é o que pregam os arminianos. É uma corrente teológica que pregam, que ensinam que Jesus, que Deus amou o mundo todo, Deus amou todas as pessoas e todas as pessoas têm o direito de ser salvas, porém, elas têm o poder de escolha se quer a salvação ou não. Bom, como entender? Agora preste bem atenção aqui, meu querido amado irmão e irmã, como entender estas passagens. Vamos lá. Deus deseja que todos sejam salvas. Todas as pessoas sejam salvas. É o desejo de Deus. Isso eles ensinam. Olha só. 2 Pedro 3,9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Paciente convosco e não quer, eles dizem, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos, no mundo todos, os arminianos diz, venham a se arrepender. 1 Timóteo, olha os textos como é forte, né? Por que eu tenho que mostrar esses textos? Porque alguns irmãos evangélicos da graça, que não têm, né, um entendimento, que não tem tempo para buscar, para ler, são enganados facilmente com isso aqui, com estes versículos, né? Eles dizem que Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo agora, outro texto que eles usam, 1 Timóteo, capítulo de número 2,
versículo do 1 ao 4. O 1 diz: antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. O 2: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, serena, em toda piedade e honestidade. Olha que versículo forte. Parece ou não parece entender que Deus morreu para salvar toda a humanidade? Isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha o 4 agora, olha o 4. Que deseja, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, segundo os arminianos, segundo os adventistas do sétimo dia, e uma pequena parte dos teólogos da igreja, da religião evangélica e outras religiões concordam, citam esta passagem para dizer que Deus deseja que todos sejam salvos. Olha aqui, ó, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, eles usam estes versículos e outros que eu vou mostrar para confrontar a teologia de que não existe os eleitos, predestinados, os escolhidos, né? Mas que o homem tem o direito, sim, eles ensinam que o homem tem o direito de escolha, a livre liberdade ou o livre arbítrio, que a decisão de salvação é do homem. Por quê? Porque Deus quer que todos os homens, deseja que todos os homens sejam salvos. Agora, Deus não tem prazer na morte de ninguém, eles dizem. Como que Deus vai salvar um e outros não, se Deus não tem prazer na morte de ninguém? Salmo 116, olha só. Olha o que é que eles usam também. Salmo 116, versículo de número 15. Olha o 15. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor, certo? Deixa eu colocar nesta outra versão aqui, para a gente ver como é que ela está. Aqui, ó. O Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. Deus não tem prazer na morte. Deixa eu ver essa outra aqui. King James atualizada diz: custa muito ao Senhor ver morrer seus fiéis. Né? Então, Deus não tem prazer na morte de ninguém. De ninguém. Salmo 116, versículo 15. Agora, Deus, aí ele diz aqui, ó, 2 Pedro 3,9, que eu já citei, que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, e Ezequiel 18:32. Vamos aqui para Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, que diz: porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Se Deus não tem prazer na morte de ninguém, como é que Deus vai salvar um e fazer outros perecerem no inferno, né? Ou no Hades? Como Deus pode fazer isso, sendo um Deus de amor, se Deus amou a todos? Está entendendo? Como negócio. Então, eles usam os doutores, os teólogos, né, os bacharéis, os pós-doutorados, PhDs da Igreja Adventista do Sétimo Dia, usam muito estes versículos que eu estou citando para defender e dizer que Deus quis ou quer salvar a todos, que Deus morreu por todos. Outra passagem que eles usam, outro ponto, eles citam muito: Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, eles dizem, como é que Deus não faz acepção de pessoas? Como é que existe eleição? Como é que existe predestinação? Como é que vocês ensinam, né? Que Deus predestinou uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna? Se Deus não faz acepção de pessoas, é o que dizem a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Atos capítulo 10. Depois eu vou explicar tudo isto. Atos capítulo 10, versículo de número 34, que diz: diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Deus não tem parcialidade, certo? Deus é justo. Se o homem ele é salvo se ele quiser. Deus, por não tratar ninguém com parcialidade, Deus não predestinou, Deus não elegeu ninguém para a vida eterna e outros para a perdição eterna. E isso é o que ensina, né, a religião do sétimo dia, Testemunhas de Jeová e uma boa parte dos irmãos evangélicos, ok? Ou da religião evangélica, porque, irmão, ser evangélico não salva ninguém, não leva você para lugar nenhum. Ser evangélico é fazer parte de uma imensa massa de religiosos. Outra coisa que eles ensinam: Cristo morreu pelos... Sim, Romanos 2,11 ainda, né? Deus não faz acepção de pessoas. Vamos para Romanos, capítulo 2, versículo 11, que diz 2,11. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Se Deus não faz acepção de pessoas, como é que Deus pode na eternidade? Deus predestinou um para a vida eterna e outros para a perdição eterna. É aí onde eles vão aplicar. Aí pega um bobo religioso e diz: é mesmo, o homem tem direito de decidir a sua salvação. Não existe eleição, não existe predestinação, não existe salvação. Deus não decretou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Preste atenção para não ser enganado nem enganada por qualquer vento de doutrina. Mas não está escrito, irmão, assim? Tá, calma. Deus amou a todos. João, capítulo 3, eles dizem, né? Versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o direito de escolha é do homem, eles dizem. O direito de escolher a vida eterna ou não pertence ao homem. Por quê? Porque Deus amou o mundo todo. Deus não tem os seus eleitos, isso é uma conversa. Eles dizem: Deus não predestinou ninguém para a vida eterna e ninguém para a perdição eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Aguardando aí. Outra coisa que eles dizem: Jesus morreu por todo homem, todo ser humano. Jesus morreu por todo ser humano. Hebreus usam também essas passagens. Eu estou citando as passagens que os religiosos, doutores, pastores, PhDs, né, e a massa religiosa usa para defender e dizer que não existe, para contradizer, tentar contradizer a eleição, a predestinação e a salvação eterna que veio de Deus. Então eles dizem: Jesus morreu por todos. Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Olha que versículo interessante. Observamos, no entanto, aquele que por um homem foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte. Pela graça de Deus, observe aqui, em benefício de todos. Eles alegam aqui que esse todos é toda a humanidade, todo ser humano. É forte ou não é? Aí, se você não estudar, não pesquisar, não entender a eleição, a predestinação, a salvação eterna, você vai ser enganado por isto aqui, por um texto. Você vai ser enganado, né? E não vai entender. Eles vão usar esses textos que eu estou citando para você e vai dizer: olha aí, tá vendo aí? Deus não faz acepção de pessoas, né?
Deus deseja que todos sejam salvos e se arrependem e venham ao entendimento da verdade. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Cristo morreu por todos os pecadores. Vamos ver agora. Cristo morreu por todos os pecadores. Olha o que é que eles usam. Romanos 5:8. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Olha que versículo forte também. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, eles dizem que Deus morreu por todos, porque todos pecaram e Cristo morreu em benefício, né, pelos pecadores. Então, em Adão, eles usam essa tese, esse argumento. Todos pecaram em Adão, então Cristo morreu para tirar os pecados de todos e não dos eleitos, dos escolhidos. Preste atenção, é forte. Aí eles dizem também, Cristo se ofereceu como propiciação pelo mundo inteiro. O sacrifício de Cristo serviu, foi eficaz para todo ser humano, para o mundo inteiro, de todas as épocas, de todas as gerações, de todos os tempos. Eles usam 1 João, capítulo 2, versículo de número 2. Olha só. E ele, Jesus, é a propiciação, morreu no lugar pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Está vendo aí? É forte ou não é? Quando eles pegam um alunozinho que está entrando agora na escolinha dominical, meu irmão, ele vai embebedar essa pessoa, este aluno, né, recém-chegado na religião. Eles vão citar esses versículos todinho, eles vão dizer, Deus deseja que todos sejam salvos, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, Cristo morreu pelos pecadores, Deus amou a todo mundo, Jesus morreu por todos os homens, Cristo se ofereceu como propiciação pelo mundo inteiro. Está escrito ou não está? Não está escrito. Aí eles vão dizer, olha aí, não está na Bíblia? Como responder? Como entender estas passagens? Existe ou não existe a eleição, a predestinação? Deus elegeu, predestinou uns para a vida eterna, sim ou não? E outros para a perdição eterna. Então vamos lá. Então, nós podemos, nesses 8 pontos de vista, né, dos arminianos, que é uma corrente teológica que acredita que Deus morreu por todo ser humano, mas qualquer ser humano tem o poder de rejeitar a graça de Cristo. Isso é o que ensina os arminianos. E nessa corrente teológica está toda a igreja, todos os irmãos, todos os teólogos, pastores, né, da religião adventista do sétimo dia e também testemunha de Jeová, e uma boa parte também vai de carona da religião evangélica. Então, eu poderia resumir esses pontos, né, em um só ponto. Se a gente conseguir explicar, né, ou revelar, confrontar, né, refutar todos esses pontos em um só, acaba com a doutrina que Deus morreu por todo ser humano. Então, vamos resumir todos esses pontos em um só. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. 2 Pedro, olha só. Agora vamos lá. 2 Pedro, vamos aqui agora. Vamos ficar neste ponto aqui. Por quê? Se a Bíblia, ela garantir categoricamente que Deus morreu por todo ser humano de todas as épocas, beleza. Por que a gente confrontar
né, esta verdade. Mas, se a Bíblia não sustenta este ponto aqui, que Deus não morreu por todos, mas que Deus morreu pelos eleitos, Deus predestinou um povo para si, para salvar, para redimir, para perdoar os pecados e para reinar com Cristo a vida eterna. Se a Bíblia sustenta isto, então vamos provar. Vamos provar que a Bíblia diz que Deus morreu pelo seu povo. Beleza? Vamos lá. Então, Deus deseja que todo ser humano seja salvo. 2 Pedro, está aqui. A gente vai ver aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só. Vamos voltar aqui agora, vamos ficar neste ponto. Deus morreu por todos ou Deus morreu pelo seu... Jesus morreu porque Deus não morre, né? Jesus carne não é Deus. Jesus é Deus em essência, em espírito. Porque se Jesus fosse Deus na cruz, ele não teria morrido, porque Deus é sempre eterno. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, segundo a corrente arminiana, Deus morreu por todos e quer que todos se arrependam. Presta atenção aqui, né? Isso aqui eu vou voltar para cá. A gente vai estudar sobre este tema aqui, sobre este assunto. Agora, 1 Timóteo, olha o que aqui diz também 1 Timóteo. Vamos ficar nesse tema aqui. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. Capítulo 2, né? Versículo de número 4. Você vai do 1 ao 4, eu vou pular para o 4. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus deseja que todas as pessoas do mundo todo, de todas as épocas, sejam salvas. Beleza? Como entender? Como sair, né, deste beco? Parece um beco sem saída. Como sair, né, deste pensamento aqui? Como entender, né, estas passagens? Agora, preste atenção. Essas passagens, eles dizem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os teólogos dizem, essas passagens não contradizem a ideia de que Deus escolheu somente determinadas pessoas para serem salvas. Se existe a eleição, a predestinação, que Deus escolheu o seu povo para salvar os seus escolhidos antes da fundação do mundo, essa passagem aqui não contradiz a eleição, a predestinação, a escolha soberana de Deus? Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é o desejo de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade? Preste atenção aqui agora neste detalhe. Primeiro, os arminianos, os defensores do livre-arbítrio, devem admitir que, no final das contas, nem todas as pessoas serão salvas. Então, os teólogos adventistas do sétimo dia, os teólogos de uma boa parte da religião evangélica, os teólogos das testemunhas de Jeová, certo? Devem admitir que, no final das contas, nem todos ou nem todas as pessoas serão salvas. Eu vou usar 2 textos já para contradizer isto aqui. Preste atenção, se foi o desejo de Deus salvar todas as pessoas, por que nem todas serão salvas? Aí eles vão usar um argumento pobre e que não é bíblico, em dizer, não serão salvas todas as pessoas,
Porque a pessoa tem o poder de escolher se quer ser salva para a vida eterna ou não. Esse argumento eles usam, mas não é isso que a Bíblia ensina. Preste atenção neste argumento aqui, o qual Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se eu segurar isto aqui, se eu afirmar isto aqui, que Deus morreu por todos, aí a primeira pergunta é: os adventistas do sétimo dia devem admitir que no final das contas nem todos serão salvos. Eu vou usar um texto da antiga aliança, do antigo pacto, do Antigo Testamento, e um na nova. Aqui, Daniel, olha só, Daniel, a gente vai para o livro de Daniel, aqui, Daniel capítulo 12, vamos ver se todos serão salvos, se é o desejo de Deus salvar a todos. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. O 1 diz: naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, em benefício dos filhos do teu povo. E haverá um período de tribulação, opressão. Aqui ele está falando do ano 70. Daniel está revelando a grande tribulação que houve no ano 70. Opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome, preste atenção aqui, se Deus desejou salvar a todos, cujo nome, o teu povo, cujo nome está escrito no Sefer, no livro da vida, será liberto, certo? Agora, olha o 2, ou seja, Deus já tinha pessoas escolhidas antes da fundação do mundo e estava no livro da vida. E na grande tribulação foram salvas. Preste atenção aqui. Multidões e multidões que dormem no pó da terra. Esta palavra dorme, vou falar sobre isto. Isto aqui também é um assunto estranho ou desconhecido no meio da graça, dos meus irmãos em graça, certo? Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns, olha só, Deus desejou salvar a todos, uns para a vida eterna em Cristo Jesus, no reino eterno de Cristo Jesus, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Quem preparou essa multidão para a vida eterna e quem destinou multidões para o desprezo, vergonha e a condenação eterna? Quem fez isso? Então preste atenção aqui. Nós já estamos combatendo a doutrina da Adventismo do sétimo dia, que sustenta, que afirma que Deus morreu para salvar a todos. Aqui diz que não. Eles não tiveram poder de escolha. Eles não tiveram o poder de dizer, não, eu quero ser salvo. Não, eu não quero ser salvo. Por quê? Porque os nomes desses aqui que foram salvos, estava aqui, cujo nome da multidão que foi salva estava escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo. Então, esses nomes, estas pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, foram salvas da grande tribulação e também salvas para a vida eterna, o reino eterno de Cristo Jesus, ok? Então aqui já é um texto na Antiga Aliança, né, que diz que multidões, aqui vão acordar do pó da terra, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Irmão, interessante aqui, se eles estão dormindo, se vão acordar, vai acordar com outra personalidade ou a mesma? Uns para vergonha, estão dormindo, vão acordar aqui, acordarão. Quem é que vai acordar? É outra identidade ou são aqueles que dormiram? Vamos lá. Agora aqui também eu posso usar Mateus. Então, Daniel diz que Deus, nem todos serão salvos.
nem todos vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus, segundo Daniel. Agora vamos ver o que é que diz Mateus aqui, Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo 25, olha só, versículo de número 3, que diz, versículo 3, 25, 31. 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, em 70, com todos os anjos, no caso, né, isso aqui é uma história, isso aqui aconteceu no ano 70. Com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Agora, versículo de número 31, versículo agora aqui, 32 até o 34. 32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Essas pessoas, né, tiveram o direito, o poder, né, ou pelo menos a liberdade de escolher ir para a vida eterna ou não? Claro que não. Isso aqui está se referindo a Daniel, capítulo 12. Só irão para a vida eterna todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Se não tivesse entendimento, meu irmão, você vai ser você vai aceitar qualquer vento de doutrina errônea. Aqui, ó, todas as nações diante dele, e ele vai separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. 33. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Olha a separação de pessoas, né? Eles aqui não tiveram o poder de escolher. Aqui não houve livre-arbítrio, não. Aqui eles já nasceram destinados, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Aqui, uns já nasceram bode e outros nasceram ovelhas. Cresceram, morreram como bode e outros como ovelha. Por quê? Foram predestinados a este fim. 34. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Tudo já estava preparado. O cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, o povo cujo nome já estava escrito antes da fundação do mundo, a eleição antes da fundação do mundo, a salvação antes da fundação do mundo, a predestinação antes da fundação do mundo. Então, agora o versículo 46. 46, olha só. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém, os justos para a vida eterna. Ou seja, uns para os sofrimentos eternos, que não teve poder, não teve livre-arbítrio aqui. Está se referindo à grande tribulação, que está lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ou seja, estes irão para o sofrimento eterno, porém, os justos, as ovelhas, a igreja, os filhos de Deus, o povo de Deus, todos os eleitos, todos os predestinados, também conhecidos como justos, antes da fundação do mundo, irão para a vida eterna, no reino eterno em Cristo Jesus. Então, aqui você já está conseguindo discernir que, para os doutores teólogos, certo, da religião adventista, eles têm que admitir que, no final das contas, nem todos serão salvos. Agora, próximo estudo, meu amado, não perca o próximo estudo. Porque uma boa parte, a maioria, né, a maior parte esmagadora, eles desprezam conhecimento. Seja ele da religião evangélica, seja ele da graça, desprezam o conhecimento. Próximo estudo, não perca. Deixa teu like, se inscreva neste canal do irmão Van, certo? Metanoia da Graça. No próximo estudo, vamos supor que exista, né, o livre-arbítrio. Vamos supor que existe o livre-arbítrio, mas
Na sua soberania, Deus deseja salvar a todos. Onde está o livre-arbítrio? Próximo estudo. Aí você não pode perder. Se existe o livre-arbítrio e Deus deseja salvar a todos, onde está o livre-arbítrio? Deixa teu like. Sempre às 6 horas da noite, 18 horas. E, se não é inscrito, dá uma força, se inscreva neste canal para a glória de Deus. Amém? Paz do Eterno a todos.